Saúde os amados irmãos em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus e também a todos aqueles que me escutam, que a paz do nosso Deus esteja convosco. Aleluia. Amém? Hoje temos um tema muito bom, aleluia, um tema muito precioso para a igreja. Hoje vamos falar sobre a divisão e a rebelião nas igrejas. Amém? Portanto, o tema desta mensagem é assim: sai da igreja falando mal. Aleluia, sai da igreja, fala mal e abre uma nova igreja. Amém? Ou por outras palavras, sai da igreja falando mal e abre um outro ministério. Amém? O que é que a Bíblia nos tem a dizer acerca disto? Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 João 1 João capítulo 2, versículo 19. O que é que nos diz a palavra de Deus? A santa e infalível palavra de Deus nos diz, 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então os divisores, eles saem do meio cristão, saem de uma igreja santa, saem de uma igreja que prega a santidade, saem de uma igreja que prega a sã doutrina. É porque eles não eram do meio, eles não fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia. Eles eram pus, eles eram cânceres que tinham que ser extirpados do corpo de Cristo. Aleluia. Então, meu irmão, como é que eu vou saber se estou numa igreja de um divisor? Minha irmã, como é que tu vais saber se estás numa igreja de um divisor? Aleluia, porque se tu estiveres numa igreja de um divisor, de alguém que saiu falando mal da sua anterior igreja e abriu uma nova e diz: olha, sai da tua porque a tua não presta e vem para a minha, tu estás debaixo de maldição. Tu incorrerás na mesma condenação que incorreu Coré, Abiteida aleluia, e Datã. Coré, Abirão e Datã, aleluia, rebelião de Coré. Tu vais entrar em rebelião, e a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo número 15, versículo 22 e 23, aleluia, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Está lá em Apocalipse também 21, versículo 8, os feiticeiros ficarão de fora do reino de Deus, aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, cuidado, meu irmão, como é que tu vais saber se estás numa igreja que começou com rebelião? Se o teu pastor é um rebeliado, é um divisor. Se ele é um divisor, ele é um feiticeiro. E se ele é um feiticeiro, tu vais estar debaixo de maldição. Porque não pode um cego guiar outro cego. Não cairão ambos de uma cova. Aleluia. Quem quer diga amém. Pergunta ao teu pastor. Tenta saber se o teu pastor saiu em paz do seu anterior ministério, ou se ele foi excluído já por rebelião, porque às vezes a pessoa rebela-se já lá dentro fala mal do seu pastor, fala mal dos irmãos, fala mal dos obreiros, fala mal da diretoria, não quer obedecer a ordens superiores, aleluia, quer se exaltar. Então, meu irmão, procura informar-te se essa igreja nova que abriu, se as novas igrejas estão abrindo agora, ou a igreja, ou velhas, onde tu estás, ou igrejas antigas, onde tu estás, quando começou na bênção ou começou já debaixo de maldição. Se começou em paz ou começou com guerra contra o seu irmão. Então, se a igreja começou com divisão, já é uma igreja amaldiçoada. Diz bem clara a palavra: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido, teriam ficado connosco. 1 João 2,19, glória a Deus, amém. Mais versículos a falar disso. Sai da igreja falando mal. A pessoa sai da igreja, fala mal da igreja, fala mal do ministério, fala mal da doutrina. Abre uma nova igreja, e na nova igreja ele é o maior. A sua igreja é melhor, tem a melhor doutrina. Cuidado. Pode estar a cair num laço mortal, aleluia. Romanos 16, do 17 ao 20. Aleluia. O terceiro que rogamos, pois, irmãos, que noteis aqueles, é para notar, assinalar aqueles que promovem escândalos e dissensões, ou seja, divisões contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dos tais, aleluia, porque não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Ora, a vossa obediência é conhecida por todos. Compraz-me, pois, em vós, que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o mesmo Deus de paz em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Não é bem claro? Rogo-vos, irmãos, que noteis. É para fazer notar. Olha, aquele é um divisor. Não vais para a igreja do divisor. O primeiro divisor foi Satanás. Eu sei que o tema hoje ele é bastante polémico.
Talvez um dos vídeos mais polémicos que eu tenha feito, aleluia. Mas é verdade, meu irmão. É o pecado que está levando mais gente para o inferno dentro das igrejas. Porque muitos estão debaixo já de rebelião. Já fundaram a igreja debaixo da divisão, debaixo da contenda, debaixo da murmuração. Aleluia. Dizendo, sai da tua igreja e vem para a minha porque a minha é melhor. Então esse tipo de comportamento é um comportamento que Deus abomina. O primeiro divisor foi Lucifer. Aleluia. Foi Satanás lá no céu. Ele dividiu 1/3 dos anjos. Aleluia. Do céu. E por isso foi lançado por terra. Aleluia. Glória a Deus. Shondogou. Rimanai. Suricanta. Ramanai. Bem clara a palavra de Romanos 16, do 17 ao 20. Aleluia. Glória a Deus. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Os que promovem. Quer dizer, não é só os que fazem as divisões, mas aqueles que apoiam. Dizem, olha, vai para a igreja do pastor fulano tal, do pregador tal, do apóstolo tal, do profeta tal, do milagreiro tal, do fulano que é usado nos 9 dons, em revelação, em profecia, em cura. Sai porque lá é melhor. Sai de lá, sai da tua, vem para aquela que ela é melhor. Então aqueles que promovem as divisões, não somente aqueles que as fizeram, mas também os que promovem as divisões, aleluia, diz assim, têm que ser notificados, ou seja, tem que ser notados. Olha, aquele é um divisor, não vais para lá. Oh, glória a Deus. Romanos 16. Porque hoje em dia tem muita gente bobinha, não lê Bíblia. E vai atrás de qualquer apóstolo, qualquer profeta, qualquer pregador, qualquer pastor. Qualquer um agora que fala 2 ou 3 coisas, já vão atrás. Não sigas o lobo. Aleluia, tu vais ser engolido pelo lobo. Não sigas o mercenário. Não sigas permanece na vocação como Deus te colocou. Deus te colocou na igreja de Deus é Amor, fica na Deus é Amor. Tem coisa errada na Deus é Amor, ser tu um profeta, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Ai, mas Deus falou que é para eu ser. Se foi Deus, pede confirmação. Deus falou mesmo, sai. Se foi Deus, não um homem. Tem gente que vai visitar uma igreja. Aleluia, sai, chega noutra igreja, o profeta diz, o teu lugar é aqui, sai de lá e vem para aqui. Isso não recebas essa revelação. Xaramanai faz prova com Deus, meu irmão. Normalmente Deus não é Deus de confusão. Aleluia, Deus te traz, Deus te revela, de várias maneiras, que o teu tempo no ministério acabou e que é para ir para outro, se corrompeu. Se Deus tem algo para ti no outro. Mas se Deus tem um plano, ainda que o teu ministério se tenha corrompido, de tu seres um profeta, aí permanece aí para ajudar a igreja a voltar ao primeiro amor, à santidade e sem doutrina. A gente sai da Assembleia, a mesma coisa. Saiu falando mal. Jaramanaia, surianda. Murmurando, já sais debaixo de maldição, meu irmão. Glória a Deus. Está cheio, irmão, de igrejas novas estão abrindo aí. Cada dia abre uma. Não sou contra, sou a favor que abra, mas que pregue a verdadeira doutrina e que não faça contendas entre os irmãos. Porque 6 coisas Deus odeia, a 7ª abomina aquele que semeia contendas entre os seus irmãos. Então é bem claro, rogo-vos, irmãos, que noteis. Notar é fazer assinalado, marcado. Olha, aquele fulano abriu aquela igreja, mas não saiu em paz, nem em comunhão, saiu em rebeldia e em divisão, não vais para lá. Saiu em contenda, saiu em briga, em guerra. Tem gente que até tem guerra. Vou dar um exemplo. Aleluia. Por exemplo, um vice. Por exemplo, aleluia, sou o pastor-presidente da Igreja Pentecostal Monte Sinai, aqui em Portugal, Monte Sinai Missão Internacional, ali no Brasil. Não é? Temos uma diretoria. Deus nos livre, mas se o meu vice, ou se o primeiro tesoureiro, ou o primeiro secretário se lembrasse, não, eu é que tenho que ser o pastor-presidente. Aleluia. Então, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, se eu não estou em erro, glória a Deus, Sharamanai, que, ora, ninguém toma esta honra para si, senão aquele foi chamado por Deus como Arão. Quer dizer, eu fui chamado como Arão para ser fundador, e pastor. Não é agora qualquer um que agora vai, aleluia, só porque é o meu vice, ou o segundo vice-presidente, ou o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, ou faz parte da diretoria, achar que já pode tomar o poder, meu irmão. Tem igreja tão ridícula, irmão. Eu sou presidente vitalício. Para a honra e glória do Senhor. Mas tem igreja tão ridícula que eles têm os pastores lá à frente, mas quando se chateiam, o pastor apertou muito na doutrina, não é? Ele está a falar muito sobre santidade. Então, quando a coisa começa a apertar, eles querem andar no mundo, querem andar nas vaidades, querem andar na discoteca, querem beber uma cervejinha com um pouquinho, para eles não faz mal, querem pôr um batonzinho. O que é que eles fazem? Fazem uma votação dentro da igreja para tirar o pastor, para eleger o outro, irmão. Isso é antibíblico. Aleluia. A casa de Deus não é democracia. Quem manda não é o povo, aleluia. Quem manda na igreja, aleluia. Rei palamassuri andalamastéria.
Quem manda na igreja, glória a Deus, Sharamai, Condova, Repalabastéria, é Deus, é o Espírito Santo. Aqueles que Ele levanta, os anjos que estão na igreja, é Deus quem levantou. Quem és tu para te levantares contra? Quem és tu para teres um favorito? Há um outro favorito. Eu não gosto do pastor presidente, mas gosto do outro que vai pregar. Gosto do outro profeta. Gosto... Então isso aí é divisão, meu irmão. Porque já nos dias do apóstolo Paulo, também havia esse problema na igreja de Corinto. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, que é Cefas, pedra. Outros dizem, eu sou de Cristo. Nós é que somos os bons. Então havia grupos de favoritos, grupos divididos, divisão. Deus não é Deus de divisão. Quem sai de nós é porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido connosco. Então esta é uma mensagem muito impactante nestes dias finais, irmão. Aleluia, eu não sou contra abrir igreja, irmão. A pessoa pode abrir igreja, então vai atrás das almas. Não fiques dando em cima das ovelhas de outros ministérios. Há bom e mau em todos os ministérios, irmão. Eu até acredito, mesmo em igrejas que são que não pregam tanto o Evangelho da santificação plena, poderá haver salvos. Eu conheci uma irmã que ela era da igreja batista tradicional. Ela nem sequer era pentecostal. Portanto, ela não conhecia o pentecostalismo, o movimento pentecostal. E começou a congregar numa igreja. Na altura eu tomava conta dessa congregação, uma Assembleia de Deus. Aleluia. E a irmã dava mais testemunho do que muitas irmãs, irmão. Aleluia, ela não se pintava. Ela não usava joias, nem mergolas, nem brincos, nem fios, nem maquiagem. Ela não usava roupas, não usava calça. Ela não usava roupas de homem. Ela não cometia pecado de abominação, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 22, 5... Não se achará no homem roupa de mulher, nem na mulher roupa de homem. A abominação é ao Senhor teu Deus, e os abomináveis ficarão de fora. Apocalipse 21:8. Aleluia. Ela não usava roupas sensuais, irmão. Ela não usava roupas curtas, justas, transparentes e decotadas, cavadas, lascadas, imorais, sensuais. Não usava. Perguntei se ensinavam isso na igreja onde ela congregava, disseram que não. Então como é que ela descobriu? Lendo na Bíblia, o Espírito Santo colocou temor. Ela lia a Bíblia, ela lia a palavra de Deus. Então há salvos, poderá haver salvos em todas as denominações. Até mesmo nas igrejas, que nós sabemos que não pregam o verdadeiro Evangelho, alguma coisa de verdade eles podem pregar. Pode ser que eles 99% dos dias preguem a asneira, preguem o Evangelho da prosperidade, mas num dia pregaram o Evangelho do arrependimento e alguém se salvou. Amém? Então, eu estou com isto a dizer, irmão, que, aleluia, gloriamente, graças a Deus, não é? Glória a Deus, nós temos que ter atenção. Como é que eu vou saber se eu estou debaixo da bênção ou de maldição? Se estou congregando uma igreja, abençoada seja ela antiga, tenha ela dezenas de anos, ou tenha um ano ou de um dia, seja uma igreja nova, e estou debaixo da bênção. Tens que saber se o teu pastor saiu em paz, ou em guerras, em contendas. Tens que saber se o teu pastor abriu a igreja para ganhar almas ou para falar mal do anterior ministério. Para sacar o povo de lá para o dele. Ai, xarabandarabandagaia. Rocantaramassuria cantasnéria. Plás! Estou sentindo a glória. Amém? Ora manai, xuricantaramana. Fica atento, irmão. Quando um obreiro, aleluia, sai de uma igreja, fala mal da anterior igreja e depois, passado poucos dias, abriu uma igreja e depois convida o povo da outra para vir para a dele, isso aí é divisão, isso é rebelião e é pecado de feitiçaria. Ele é um feiticeiro. Inclusivamente, vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão que agora está no Brasil, amém? Que não me lembro agora o nome, mas eu sei quem é a pessoa. Glória a Deus, aleluia. Ele era dirigente da congregação de Vila Franca de Xira, uma congregação ligada à IPDA, a Igreja Pentecostal de Deus Amor, do qual tenho muitos pastores e amigos, não é? Companheiros de oração. Oramos às vezes no monte, não é pecado orar no monte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus orou no monte e eu estou seguindo a Jesus. É mandamento orar no monte. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, nunca falta óleo sobre a tua cabeça. Levantai as vossas mãos, saírem em todo lugar. Em todo lugar. É no monte, é no vale, onde eu quiser eu vou orar. E havia um pastor, muito amigo nosso, que ele tinha congregação em Vila Franca. E havia um obreiro de Deus em Amor que nunca foi nada. Ele nunca foi pastor na vida. Ele era apenas cooperador. Olha esta situação. Ele era apenas um cooperador. Mas, como era usado no avivamento, aparentemente Deus renovava, batizava, Deus usava. Tem pessoas que confundem dom espiritual com fruto do Espírito. O fruto é que te leva para a salvação, não os dons. Tu podes não ter nenhum dom. Mas se tu tiveres o fruto do Espírito, vais ser salvo. Tem gente que, aleluia, glória a Deus, xaramanai, que não tem um único dom. E vai ser salvo. E tem gente que tem os 9 dons e vai para o inferno. De cabeça para baixo ainda.
Porque é rebelde, feiticeiro, divisor. Então aquele irmão, e porque não se arrependeu, quem cometeu esse pecado tem que confessar e largar, para depois ter autoridade para falar sobre o mesmo também. O Rembandagachei e repreender outros que andam errados como eles andaram. Olha aí, este irmão, glória a Deus, já me lembrei, o irmão acho que era Edinaldo. O irmão Edinaldo estava a tomar conta de Vila Franca. Ele agora já casou, glória a Deus. Aramanagash. Na altura ele era solteiro. Também não é muito bom que o obreiro solteiro fique à frente de uma congregação, mas por vezes não há obreiros que se disponham a ir tomar conta das congregações, porque o povo só quer trabalhar no secular, só visa muito dinheiro. O povo hoje em dia não está desprendido. Então ele estava a tomar conta porque foi escalado para estar lá. Tem que ser respeitado. Quem está na frente da congregação tem que ser respeitado. E o outro irmão que congregava lá era apenas um cooperador. Ou seja, ambos eram cooperadores, mas um tinha a função pastoral ali, estava a tomar conta de rebanho. E o outro era apenas um cooperador, um pregador itinerante, mas dentro da IPDA. O que é que ele faz? Inventou de sair, porque a IPDA não fez o que ele queria. Porque a IPDA o colocou na disciplina. E depois não sei se ele chegou depois a ser disciplina, mas teve algum tempo, pronto. E as pessoas não gostam de ficar na disciplina, não é? O que é que acontece? Ele sai da IPDA, começa a soprar com a língua, falar mal da IPDA para irmãos e irmãs que congregavam lá, e depois pega numa carrinha, junto com um irmão cigano, que também era pastor nessa denominação, e andaram a pegar o povo dessa igreja para a igreja deles, que abriram mesmo ao lado. Que eles abriram várias congregações e era sempre onde tinha Deus é Amor. Havia a igreja Deus é Amor, aleluia, em Vila Franca, eles abriram ao lado quase, abriram no mesmo bairro. Havia a igreja Deus é Amor na Zambuja, abriram mesmo ao lado. Sharamanaga Súria. E se aquilo fosse Deus, não teria fechado. É para ver, aleluia, glória a Deus, Sharamanaga Súria, que aquilo não era de Deus. Por vezes, alguém pode dizer, mas pastor, há igrejas que não são Deus e estão até hoje. É verdade. Amém? Mas por vezes o juízo de Deus, a paciência de Deus acaba. E o que é que aconteceu? Foram abrindo igrejas. Daqui, passado pouco tempo, fechou tudo. Porquê? Fogo de palha. Primeiro fala mal, entristece as ovelhas que estão no ministério sério, e depois se proclama a si mesmo como se diz, eu é que sou bom. Aquele pastor não presta, mas eu é que sou bom. Aquele ministério não presta, mas o nosso é que é o melhor. É o que dizem, meu irmão. E depois vai, quando a pessoa já está entristecida e iludida que aquele outro pastor é que é o bom, o outro pastor convida, sai de lá e vem para a minha. Olha, e por vezes oferecem até vantagem. Então são três estratégias desses divisores. Primeiro, eles falam mal da sua anterior ou antiga denominação. Falam mal da sua antiga igreja, do seu pastor, para entristecer os irmãos, para que eles fiquem revoltados também contra a igreja. Segundo, se promovem si mesmos como os bons da festa. Não é? Como os bonzinhos, como os salvadores. Aleluia. Como os messias, como os ungidos, como os cristos. Se promovem, não, eu é que sou bom. Olha, aquele pastor não é usado, mas eu é que sou. Olha, ele não prega a verdade, mas eu é que prego. Olha, aquela igreja não tem doutrina, mas a minha é que tem, então cuidado. Estamos a falar de um ministério sério. Isto aconteceu dentro de um ministério sério. Ela mandou varabandagai. Depois de entristecerem os membros, falando mal da anterior denominação, e de se promoverem eles mesmos como bons, convidam as ovelhas a saírem do seu antigo ministério para se unirem ao novo ministério que eles abriram. Então cuidado, se tu estás numa igreja que tem este tipo de confusão, cai fora, vai para uma igreja santa. Vai para uma igreja que tem visão missionária, visão de ganhar almas para Cristo. Aleluia. Andaramassuriandologou. Lamandou. Varamanagá. Suriokodou. Irmãos, aqui há dias, não é? Muito, não é? Eu fico assim, um pouco até, não é? Chateado. Nós podemos observar. Glória a Deus, há aí uns certos canais também na internet que têm vídeos até postados publicamente no YouTube, não é? De repente faz uma revelação sobre a Igreja Deus é Amor. E depois faz um vídeo para falar mal, criticar a doutrina. Só que depois vais lá à igreja dele, depois passado uns dias ele criticou que a Igreja Deus é Amor não tem doutrina, a Igreja Deus é Amor tem heresia, a Igreja Deus é Amor não presta. Mas passado de uns dias faz um vídeo a dizer que a pessoa que casou pela segunda vez, ou seja, está em adultério, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, qualquer depois que deixar a sua esposa e casar com outra adultera, e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro marido adultera também, e está em 1 Coríntios 6, 9 e 10 que os adultos não hão de entrar, não hão de herdar o reino dos céus.
Aleluia, andar a massa. Ele diz que a pessoa basta confessar o pecado e é perdoada. Então confessou o pecado e é perdoada. Mas espera aí, mas isso não é um pecado uma vez. O divórcio a pessoa faz só uma vez. E por vezes não tem como voltar atrás, porque quando quer reconciliar com a esposa já não quer. Mas o que é que diz a Bíblia? Aos casados mandou, mas o Senhor, que a mulher não se separa do seu marido. Porém, se ela se separar, que fique então só, sem casar. Que fique sem se casar. Ou então reconcilie com o marido. O marido não deixa a sua esposa, está lá. E a mulher só fica livre para se casar após a morte do seu marido. Está em 1 de Coríntios 7, 10, 11 e 39. Não é, meu irmão? Então, aquela igreja, esse pastor não interessa aqui, porque eu não interessa aqui dizer nomes, interessa aqui ilustrar situações e orar por esses irmãos para que se convertam. Aleluia. Então, ele acha que a igreja dele é que é boa. Mas na igreja dele, a pessoa que está em segundo casamento, após confessar o seu pecado, já pode tomar a Santa Ceia, que ele não vai impedir, e já pode ter oportunidades na igreja. Quem sabe até para pregar, quem sabe até impor as suas mãos sujas e imundas sobre gente que nem está liberto. Como é que um sujo vai limpar uma lavada? Como é que alguém que não está liberto vai libertar um possuído por demónios? Irmão, se o divórcio fosse uma coisa boa, porque é que os satanistas, os feiticeiros, os bruxos, os macumbeiros, os magos de alta patente enviam demónios de contenda, de divórcio, de separação para dentro das casas? Porque é que existem demónios de divórcio? Então não existiria. Deus odeia o divórcio, meu irmão. Não adianta. Mas já me divorciei. Não há perdão para o divorciado. O divorciado cometeu o divórcio, foi um ato isolado. Glória a Deus. Shuri anda lá, ele já não pode voltar atrás. Já cometeu, pediu perdão, esse aí tudo bem. Aleluia. Só que tem duas opções. Ou fica sem se casar, ou reconcilia. Ou reconcilia, ele quer ter relação sexual, então reconcilia com a primeira esposa, com a esposa. Aleluia. Não consegue, então fica só. Ou não quer, fica só. Então tem duas opções, meu irmão. Ou Xarabanagassúria. Agora o problema é que o indivíduo que está casado pela segunda vez, ele não cometeu adultério no passado. Ele está permanentemente a cometer adultério. Aleluia. O adultério, aleluia, é o ato sexual entre duas pessoas, aleluia, de cônjuges diferentes. Entre uma pessoa com outra que não é a sua mulher. Entre uma mulher com outro que não é o seu marido. Herodes, irmão, aleluia. Não venham com essa história, mas ele estava no tempo da ignorância. Herodes também estava no tempo da ignorância. Herodes era edumeu, ele nunca foi cristão, nunca aceitou a Cristo. Ele era edumeu. Ele era descendão dos edomitas, de Edom, de Esaú. Aleluia. Glória a Deus. Ele era idumeu, irmãos. Aleluia. Ele colocou uma águia, um símbolo pagão, no templo. Então ele profanou o templo. E no entanto, ele, apesar de não conhecer a Jesus Cristo, não aceitou Jesus Cristo, não aceitou o Messias, não era cristão salvo, estava no tempo da ignorância, mas mesmo assim João Batista disse para Herodes: não te é lícito possuir Herodias, a esposa, aleluia, do teu irmão Filipe. Porque quando se tinha casado com ela, então ela já era casada com Filipe, se divorciou de Filipe para casar com Herodes. Então não era lícito isso para Deus. Mas na igreja de fulano tal, não vou dizer o nome, não interessa. Interessa só orar por essas pessoas. Lá pode. Lá pode, basta confessar o pecado. Então, espera aí. O indivíduo que vive amigado, basta confessar que vive amigado e continua a viver amigado. Não tem que se separar dessa mulher. Tem que parar de fazer sexo. O pecado do amigado é o sexo. Então, se o pecado do fornicador é o sexo, o pecado do adúltero é o sexo também. Então tem que parar, tem que fazer separação de corpos. Não tem que largar. É uma nova família, não tem que largar. Mas não tem que largar aonde, meu irmão? Toma vergonha na cara. O que é o arrependimento? Por exemplo, imaginando que eu sou fumador de tabaco. Eu não sou fumador de tabaco, mas imaginando que eu sou fumador. Chego à frente, aceito Jesus, ouço a pregação de arrependimento. Oh, pastor Deus, eu estou arrependido. Em nome de Jesus, eu peço perdão do meu pecado. Saio fora da igreja, acendo um cigarro. Eu fui liberto? Eu fui perdoado? Não. A pessoa só é perdoada quando confessa e deixa. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele, porém, que confessa e abandona e deixa, alcançará a misericórdia. Então, o arrependimento tem que ter duas ações, não é só confessar. Eu confesso, sou um beberrão e continuo a beber, depois de aceitar a Jesus. Eu confesso que estou a viver com a minha amante e continuo em adultério. Eu confesso que estou amasiado, estou amigado, estou em fornicação e continuo depois a viver amigado. Eu confesso que casei a segunda vez, estou em adultério e continuo a viver em adultério. Então, meu irmão, é o sujo para o mal lavado, criticando a IPDA, quando a sua igreja não é mais santa que a IPDA.
Não tem melhor doutrina que a IPDA. Cuidado, irmão, sai dela, povo meu. Isso é gente que quer tirar vantagem, quer sacar ovelhas da IPDA para encher as suas ovelhas, como que outros querem sacar ovelhas da Assembleia para encher as suas congregações, irmão. Se alguém, por exemplo, tiver que vir para o meu ministério, seja pelo Espírito Santo, porque Deus revelou, porque Deus mandou, porque Deus confirmou. Ai, não pelo homem. Não que eu te vá convidar. Tu que estás na Assembleia de Deus, ou na IPDA, ou na congregação cristã, tu que estás na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, na Anglicana, seja em que igreja for, seja tradicional, pentecostal, neopentecostal, não penses que eu te vou dizer sai de lá e vem para cá. Eu até te posso dizer para sair de lá e vires para cá se eu souber que tu estás numa seita. Alabandou, cantar a Massuri, cantar a Manaya, Xandai, como os testemunhas de Jeová. Aleluia, porque aí é uma seita, meu irmão. Porque eles dizem, aleluia, rei para lá, que Jesus não é Deus. E a Bíblia diz que quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então eles já estão mortos espirituais. E eu posso dizer, olha, sai de lá e vem para cá. Porque nós não temos comunhão com os testemunhas de Jeová. Não temos comunhão. Não é uma igreja da mesma comunhão. Agora, igreja pentecostal e doutrina, temos comunhão. Igreja tradicional, embora falta alguma coisa, porque falta a questão do pentecostalismo, mas eu considero também irmãos em Cristo. E neopentecostal, crentes, por exemplo, da IURD ou da Maná ou da Internacional da Graça, eu considero também como cristãos. Agora, a gente vai ver depois é o fruto que dá. Xarabandogou, porque lá também o Evangelho é um pouquinho, vai além do que está escrito em fazer o Evangelho da prosperidade. Infelizmente. Alabandorou, mas os irmãos eu não estou a entender, meu irmão. Mas eu não vou dizer, sai da tua igreja e vem para a minha, meu irmão. Eu posso dizer, sai do pecado e vem para Cristo. Aleluia. Sai do mundanismo e santifica a tua vida. Agora, se não tens igreja, posso-te convidar. Vem para a minha igreja. Ou vai para uma igreja séria. Se eu não te puder apresentar, não tenho igreja nesse bairro, nessa cidade. Então, cuidado com os divisores. Saíram de nós, mas não eram de nós. Então, o indivíduo sai de uma igreja falando mal e abre uma nova igreja, é o quê? Alai, cabai, tem o caráter de Lucifer. Tem o caráter de Satanás. E tem que se arrepender, tem que pedir perdão a Deus se arrepender. Então, estou-te a explicar, irmão. Dei o exemplo, amém? Não estou citando, nem vou citar nomes, não interessa, mas está completamente errado, meu irmão. Aleluia, fazer vídeos. Como é que Deus te deu uma revelação sobre a igreja de Deus é amor e não te deu uma revelação sobre a tua igreja que está em pecado? Quer dizer, Deus é amor, está em pecado. Mas a tua igreja não está em pecado quando tu estás a dar santa ceia para gente que vive em adultério, em segundo casamento. E estás a dar comida para eles e bebida que simboliza o corpo e o sangue de Cristo para a sua própria... Eles estão comendo e bebendo para a sua própria condenação. Estás a levar a multidão para o inferno. E estás a criticar as outras. Camai, ao menos admito que não sou perfeito. Eu admito que queremos chegar à perfeição. Até que Jesus venha aí, alcançaremos a estatura de varão perfeito. A cada dia aprendemos, temos falhas. Ninguém é perfeito. Como saber se eu estou debaixo de maldição? Informa-te se o teu pastor, aleluia, checa bem a história, se ele quando saiu em paz. Ele era de Deus em amor, ele era da Assembleia, ele era de Metodista, não interessa. Saiu em paz ou saiu brigando, contendendo, falando mal, ofendendo, rogando pragas e maldições para o anterior pastor, para o anterior ministério. Vai fechar, eu vou sair e a igreja vai fechar. Tem gente que sai da igreja, houve uma que saiu da igreja e disse que a minha igreja ia fechar, mas não fechou. Isso é divisão, é rebelião, meu irmão. Teve aí um outro, aleluia, que disse, aleluia, que ia ficar no meu ministério e tal. Dei-lhe a oportunidade para pregar algumas vezes e não sei o quê. E na última vez que ele pregou, no final do culto, estava cá fora a pedir os telefones dos irmãos. Né? E eu fiz-me de que não estava a ver. Pastor, posso? É para combinar para ir orar na sua casa. Orar na casa dele não é pecado, mas eu já sabia que havia tramóia. Dei corda para ele se enforcar. Nessa primeira... Portanto, ele era obreiro do nosso ministério, era recém-chegado à igreja, mas já tinha membrado. Não é? Breve iria tomar a Santa Ceia, não é? Porque ele vinha de uma igreja também de doutrina. O que é que acontece? Ele se entusiasmou, achou que já era ousado, já era grande, saiu, aliás, não saiu, continuou na igreja, mas fez uma reunião na casa dele. Na primeira reunião que ele fez na casa dele, disse que estamos fundando um novo ministério. Quer dizer, ele fundou um ministério com ovelhas do meu ministério e com ovelhas da Igreja de Deus em Amor, que era o anterior ministério de onde ele tinha vindo também. Então cuidado, irmão, com esse tipo de gente, irmão. E depois a minha esposa teve um sonho que esse irmão, que esse pregador, não é, que se inventou de abrir igreja, estava com um género, como se fosse um boneco articulado, como se fosse uma galinha daquelas de dar corda de andar,
a dar corda e a dar às pessoas. As pessoas estavam a subir a ladeira. Ele dava aquele boneco articulado, de repente toda a gente começava a descer a ladeira. Ou seja, isso significa que estavam a ir para o inferno. Porque Deus revela o profundo, o oculto e escondido. Então cuidado, meu irmão. Ronca manai. Queres abrir igreja? Abre igreja, meu irmão. Se foi Deus que te mandou, amém. Se não foi Deus que te mandou, vais quebrar a cara. Mas se foi Deus que te mandou, então faz a coisa certa. Alaban, Toro, Gosho, vai atrás das almas que não conhecem a Cristo e vai atrás dos desviados, os que não estão em igreja nenhuma. Não fiques falando mal de ministérios e convidando o povo para o teu ministério. Arabanai, porque isso é trabalho de Satanás. Estás a fazer a obra do diabo e não de Deus. Aramanalabaia. Valabaster miricai remericácia. Lobanagassumericantora managassuria. Estou debaixo da unção, meu irmão. Não estou aqui a falar nada da carne, não tenho raiva contra ninguém, tanto é que eu nem citei nomes de ninguém, todos aqueles que erraram, não é? Não citei nomes de ninguém, aleluia. Poderia tê-lo feito, porque a Bíblia manda notificar, mas não interessa. Aqui é só para ilustrar este estudo e esta prédica, esta pregação. Aleluia, glória a Deus. Irmão, uma coisa eu te posso dizer, meu irmão e minha irmã. Este tema da divisão, este tema da rebelião, dá tema para muito estudo. Tanto é que existe cartas inteiras, livros inteiros da Bíblia que falam só sobre divisão. Por exemplo, temos, aleluia, a carta de Judas. Vamos ler aqui um pouquinho, aleluia, que fala sobre divisão. A segunda Pedro tem 3 capítulos. O segundo capítulo, que é um capítulo grande, o segundo capítulo inteiro é dedicado a divisão, divisor. Falsos mestres, alabai, shurianda alamaia. Várias porções do Novo Testamento. Não é? Também temos 2 de Coríntios 11, do 13 ao 15. Paulo falou sobre aqueles que se transfiguram em apóstolos de Cristo. Aleluia. Tem noção diabólica de engano. Então, repara, quais são as estratégias dos divisores? São 3. Eles falam mal da sua antiga igreja, ou antiga denominação, e do seu pastor. Dizem que lá não presta, que lá está errado. Depois se promovem a si mesmos como os bons. Não, eu é que sou o bom, eu é que sou usado, eu é que sou santo, eu é que sou perfeito, eu sou melhor do que ele. O nosso ministério é melhor. Depois de se apresentarem a si mesmos, de se promoverem, aleluia, convidam os membros a saírem de um para vir para o outro. Amém? Então, são estas, é bem simples, amém? Eles falam mal. Glória a Deus. Então já vimos aqui. Vamos aqui a Judas, abrir também, em Judas, que é para não... Já abrimos em 1 de João, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós teriam ficado connosco. Aleluia. Romanos 16, 17 ao 20. Ora, irmãos, rogamos, pois, irmãos, que notifiqueis, ou seja, que noteis, que repareis, que prestais atenção àqueles que promovem escândalos e divisões contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dos tais, porque não servem a Deus, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos ignorantes, dos simples, aqueles que não conhecem Bíblia, aqueles que não têm dom de discernir os espíritos. Que não têm nenhum discernimento espiritual. Ora, a vossa obediência é conhecida por todos. Compraz-me, pois, em vós, que sejais sábios para o bem, simples para o mal, e o mesmo Deus de paz em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Então, meu irmão, cuidado, aleluia, com este comportamento satânico que há nas igrejas. Aleluia. Vamos então a Judas. Glória a Deus, há muito que falar neste tema, amém? Hoje é só a introdução, creio que vamos fazer mais vídeos sobre este tema, irmão, porque há cartas inteiras que falam sobre divisão. E está cheio de igrejas divisores, irmão. O indivíduo sai de uma igreja, já fala mal da outra, já faz um vídeo a falar mal da outra, e daqui a pouco faz um vídeo a promover se eu é que sou bom, eu é que sou usado, olha como é que eu sou usado, olha como é que eu sou usado nos dons. Depois já abre a igreja, venham para cá que aqui é que é bom. Se vierem para cá, vai ser melhor, eu vou-vos oferecer isto e aquilo. Eu estava num ministério, meu irmão, aleluia. Infelizmente, havia um obreiro que tinha chegado, um obreiro, digamos, não era obreiro, houve um irmão que quis unir 2 igrejas, ele já estava a tomar conta de uma igreja e quis se unir ao nosso ministério. E o nosso supervisor, do ministério onde eu estava, aleluia, caiu na conversa de ir ajudá-lo. Ele estava a ir lá ajudar na congregação dele. Ele conheceu os obreiros do nosso ministério, convidou-os em reunião secreta e privada e já prometeu vantagens, não é? Que ia dar alojamento, ou local onde ficar, casa, não é? Talvez até carro, talvez até salário, ia dar um saláriozinho, um sustento. Então já os animou e eles saíram do nosso ministério para ir ajudar esse tal auto-intitulado pastor também, que nunca foi pastor. O problema é que a maior parte desta gente nunca era pastor. Nas igrejas onde eles estavam, eles não eram nada. Alguns nem membros eram, porque não tinham condição sequer para ir a batismo. Outros eram apenas membros. Mas como buscaram os dons, Deus deu os dons, já se achará e já sou usado nos dons, já posso abrir uma igreja. Tem gente confundindo, irmão. Aleluia. Achando que porque é usado num dom,
de cura, de milagre, de libertação, que já pode abrir uma igreja. Não é por aí. Outro que acha que já, como é usado em revelação, que já pode abrir uma igreja. Não é por aí. Há quem não seja usado em revelação e realmente tem capacitação para abrir a igreja. Alabandou, gandar, rabacantai, cada um tem um dom. Alabandaia, aquele que é usado em profecia, já se acha, já sou usado em profecia, já posso abrir uma igreja. Outro, é pregador itinerante, vai pregar fora, é evangelista, não é? Tem um dom de evangelista, já ganha almas, pensa, eu já ganho tantas almas, vou sacar estas almas desta igreja e vou abrir a minha própria. Cuidado, rou, cabaz, samai, Deus está-te vendo. Pede perdão agora dos teus pecados, te arrepende. E tu que me estás ouvindo neste impactante estudo, nesta impactante palavra, xarabanai, estou sentindo a glória porque Deus está confirmando esta palavra. Quem se levantar contra esta palavra vai tombar, vai cair do cavalo. E se orares contrário a mim, a espada vai-te pegar. Porque, aleluia, oração de feito, crente, feiticeiro, macumbeiro, não pega. Aleluia, com a mesma espada que tu queres ferido, vais ser ferido por Deus. Porque não sou eu até vou orar pela misericórdia, para Deus te liberte, Deus te abençoe. Mas Deus já me prometeu, quem se levantar contra esta palavra vai tombar. Porque é a palavra verdadeira, meu irmão. Não adianta, vais cair do cavalo. Não podes recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia, Paulo recalcitrou, tentou lutar, mas não pôde. A verdade prevalece. E por isso caiu do cavalo. Aleluia, não queiras cair do cavalo. Chora managandarabacantar managaia. Então tem muita gente assim, meu irmão. Tem muita gente num dia não é nada, é cooperador de uma igreja. No outro dia sai já é pastor-presidente. Num dia ele é diácono, no outro dia sai já é pastor-dirigente. Já é dirigente de congregação local. Então cuidado. Cuidado com a exaltação própria. Vanglória, aleluia. Aquilo que é elevado diante dos homens para Deus é abominação. Aquele que se gloria a si mesmo será abatido, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia. Isto é um ensino muito forte, irmão. Eu ia dizer que isto é uma palavra muito forte. Então tem muita gente que está debaixo de maldição, está congregando a igreja debaixo de maldição e não sabe. Tens de te informar. Como é que foi fundada a igreja? Por exemplo, este ministério, a Igreja Pentecostal Monte Sinai, foi fundado, aleluia, após eu sair do meu anterior ministério e não abri logo a igreja, meu irmão. Eu saí do anterior ministério onde eu estava, que era supervisor, ou seja, eu tinha cargos de liderança, eu era supervisor, entreguei os meus cargos e era pastor também da congregação sede. Eu saí, entreguei, eu entreguei os cargos, irmão. Fizemos uma ata, uma reunião, entreguei tudo, saí em paz. Saí em paz, está lá. Saiu em comunhão, eu não saí fora de comunhão. Na última ata minha que eu participei desse anterior ministério, eu saí em comunhão. Inclusive, depois da minha saída, visitei esse ministério e fui recebido na tribuna. Se eu fosse um divisor, não ia ser recebido na tribuna, para ter a oportunidade. E apenas aproveitei a oportunidade só para pedir perdão ao irmão. Porque era para isso que eu ia lá. Deus me revelou que é para ir lá para pedir perdão ao irmão. Então, o que Deus manda fazer, eu faço. E não fui lá para ministrar. Glória a Deus. Na nossa festa dos 3 anos, se eu não estou em erro, dos 3 anos, o supervisor, o atual supervisor, aliás, o anterior, que agora já mudaram, mas aquele que foi supervisor durante bastantes anos depois da minha saída, esse supervisor veio nos honrar, visitar na nossa festa dos 3 anos da Igreja Pentecostal Monte Sinai. E foi recebido na tribuna. Não é? Dá honra a quem tem honra, esse pastor. Então, se eu tivesse ido em rebelião, ele vinha-me visitar, o supervisor da outra igreja, não. Mas tem gente que não pode dizer a mesma coisa, porque saiu rebeliado da anterior igreja, seja Assembleia, seja Batista, seja Presbiteriana, seja Deus em Moro, mas o anterior pastor não pode visitar. Aleluia, não pode nem falar com ele, porque sabe que ele é rebelde, porque já saiu rebeliado. Não há comunhão, não há empatia. Esta palavra é espada, meu irmão. Esta palavra é viva. Então cuidado, meu irmão. Muita gente está debaixo de maldição e não sabe. Irmão, se tu estás numa igreja boa, não fiques fofocalhado, não fiques na internet a falar mal do teu ministério. Permanece aí. A tua igreja está se corrompendo. Deus mandou sair, não. Se Deus mandar sair, tu sais. Para Deus revelar. Se Deus não mandar sair, ajuda esse ministério. Ser tu o exemplo dos fiéis. Ser tu um profeta lá dentro. Não havendo profeta, o povo se corrompe. E se um dia Deus te mandar sair, que seja Deus e não o profeta. Um novo profeta a dizer, olha, o teu lugar não é aqui, mas é aqui, porque aí não presta, aqui é melhor. Então cuidado com esse tipo de revelamentos. Aleluia. Com esse tipo de adivinhações. Espíritos de pitonisa. Raiz não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, irmão. Irmão, há muito a dizer. Aleluia. Poderíamos falar da rebelião de Coré.
Aleluia, mas não vai dar tempo, irmão. Hoje é apenas uma introdução a este estudo. Cuidado, meu irmão. Um cabra, nem vou dizer cara, um cabra, entre aspas, dizem os nordestinos, um safado, sai de uma igreja falando mal da igreja e abre uma nova igreja, é divisor. Cai fora, meu irmão. Cuidado, sai fora, sai dela, povo meu, que é Babilónia, para que não incorras nas tuas pragas. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e se possível tendo paz com todos os homens. Espera aí, mas o teu anterior ministério apoia determinado tipo de pecado. Amém. Tu não concordas? Amém. Falas com o teu pastor presidente. Não ficas a falar na rede social, não ficas a mandar recado pelas redes sociais, que isso é feio. Isso é covardia. Tu és um covarde, és um safado, um covarde. Vai lá e fala com a pessoa. Ela não tem telefone, tu não a conheces, fala com ela. Cara a cara. Se és profeta, fala com ela. Jaramanaia! Lá vai, porque aqui não há moço de recado. Aleluia, tu és um covarde. Precisa de duas chapadas. Aleluia. E vai ser duas chapadas de Giovanni. Aleluia. Vai ser com a mão forte de Deus. Vais tombar. Vais tombar do cavalo, meu irmão. Aleluia. Estás lutando contra a palavra, contra a verdade. Então, meu irmão, tu vês alguma coisa errada? Sabes que está errado perante a Bíblia? Vais falar imediatamente com o teu pastor presidente. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, sabes que é errado, não praticas. Deus te mandou sair? Não. Se Deus te mandou sair, sai. Porque já se corrompeu e Deus mandou sair. Vai-te revelar qual é o novo ministério. Deus não te mandou sair, permanece aí. Mas não faças ondas, claro. Se tiveres que pregar a verdade, prega a verdade. E se tiverem que meter na disciplina por pregares a verdade, que te metam na disciplina. Mas a verdade vai sair. Amém? O glória a Deus é isto que deves fazer. Então está muitas confusões, muita gente se entristecendo, muita gente saindo de igreja por causa dos divisores. E alguns ficaram tão tristes dos divisores falarem mal dessas igrejas onde as pessoas estavam, que as pessoas saem da igreja e já não vão para mais nenhuma. Nem vão para a do divisor, ficam parados na fé. Aleluia. E eu já nem sei o que é pior, ficar parado na fé ou ir para a igreja do divisor. Por se vai para a igreja do divisor, o cabeça está doente, o corpo é que paga, está debaixo de maldição. Mas se ficar em casa está desviado, está parado. Também está debaixo de maldição. Ou a Bíblia diz: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemos uns aos outros, e tanto mais que vezes que se vem aproximando daquele dia. Aleluia. Está lá, Andaramassaia, Playa, Rucantaramanai. Está lá na carta aos Hebreus. Aleluia. Jarabandagassúria, Cantaia. Aleluia, glória a Deus. Sharamanai. Hebreus 10, 25. Aleluia. Vai vir um dia de juízo, vai haver o dia em que Jesus vai arrebatar a sua igreja e o julgamento vai começar dentro da igreja. Então rebeldes, divisores, feiticeiros, contendeiros, murmuradores, gente que fala mal, maldizentes, só sabem falar mal do seu pastor presidente, do seu dirigente de congregação, do obreiro A, da obreira C, Xarabanai, vive semeando contendas entre irmãos, vive com fofoquinha, recapacai, vive fazendo grupinho, fazendo reuniões secretas na casa dos irmãos para falar mal dos pastores, para falar mal do seu pastor presidente. A espada de Jeová vai-te pagar. Converte agora. Estou sentindo uma glória. Eles têm vários meios, meu irmão. Eu poderia falar que eles falam mal dos seus pastores e líderes, nas costas deles, por trás, porque são covardes, na frente não falam. Ou então querem escandalizar a obra e vão para a internet e fazem um vídeo a falar mal. E são escandalizadores. Ai, por quem vêm os escândalos? Mas é mister que venham. Mas ai daquele homem ou daquela mulher por quem vier o escândalo. Melhor fora que se lhe atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado no fundo do oceano do que fazer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Então tem gente escandalizando a obra. Vê qualquer coisa de errado no seu pastor, em vez de falar com o pastor para ele se corrigir, para ganhar o irmão, não. Repreende tu e o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Não vai para a rede social e escarrapacha tudo. Então cuidado. Cuidado, meu irmão. Vu, camandarai, balai, subeni, cantar, managaço, contorogo show. Deus está-te vendo. Roca, manasturi, andalamai. Não se está agradando. Chorimerique, arrabacassuri, canta labastéria. Arrabanou, remenegues, yamanalaia, arabanaia. Olamai, shurikaia, rei. Só se é uma seita, ou ele mesmo é um bruxo. Então aí estás numa igreja falsa. Agora se é uma igreja verdadeira. O homem tem uma falha ou duas, fala com ele, porque tu também tens falhas. Quando tu apontas, é um para quem estás a apontar e três para ti. E um para o teu Deus, dizia a irmã Lia, que foi arrebatada. Então tem muita coisa errada acontecendo hoje em dia nas igrejas. E muita gente sem igreja, andando para cá e para lá, à toa porque se entristeceu que ouviu falar mal. Amém? Então, falam mal dos seus pastores e líderes nas costas dele por trás. Aleluia.
Aleluia. A Bíblia diz, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas o teu irmão, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só, que é legislador da lei e juiz, aquele que tem poder para salvar e para destruir. Tu, porém, que julgas ao teu próximo quem pensas que és. Está lá em Tiago 4:11. Cuidado. A palavra vai-te pegar. Então, inventam calúnias e falsos testemunhos. Dizem, o pastor presidente caiu em adultério. Fulana caiu em adultério. Cicrano. E não caiu nada. Inventam calúnias, sementam contendas entre irmãos, metem uns contra os outros, metem o rebanho contra o pastor, aleluia, acusam, aleluia, acusam a pessoa de um pecado que a pessoa não cometeu. Isso é perigoso, meu irmão. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina. O que semeia contendas entre o irmão, aquele que semeia fofocas e boatos e rumores de coisas que não aconteceram. Amém? Depois tentam pôr as ovelhas contra o seu pastor, contra a diretoria, contra o seu ministério, fazem visitas privadas na casa dos irmãos, fazem cultos nos lares, nas casas de A, de B, de C, sem conhecimento e sem autorização dos seus pastores, que é para poderem falar mal à vontade e deixam de vir na igreja. Depois há cultos que faltam, mas no dia de culto, por exemplo, quinta-feira é dia de culto, círculo de oração. Onde é que está a irmã, por exemplo, fulana tal? A irmã fulana tal não veio. Quando vamos a ver, está na casa dela, não veio porque está na casa dela fazendo culto em separado, com o tal profeta, com o tal pregador itinerante, com o tal obreiro da sua igreja que é o favorito dela. Quer dizer, isto é uma divisão. Então cuidado, meu irmão. Isso é abandono da congregação, isso é rebelião, é feitiçaria. Aleluia. Eles têm estratégias. Alamai, Ramanai. Primeira estratégia, falam mal dos outros. Segunda estratégia, glória a Deus. Segunda estratégia, Aramanai, se promovem-se, mas eles são os bons, se gloriam de si mesmos, se gabam. Não é? Há quem busca a sua própria glória, mas Jesus não buscava a sua própria glória, mas a do Pai. Então eles buscam a sua própria glória, querem fama, querem riqueza, querem sucesso, querem promoção, querem ser vistos como os melhores, os mais espirituais. Eu sei que vai doer até ao tutano dos ossos, mas esta pregação vai ter que sair. O Espírito Santo me constrangiu ontem para dar esta mensagem. E vai-te doer. Lamadai surikandarabacai remenegaya. Rukamandagashurikai lamaya. Ripalabalai suriandas. Então é aquilo que eu estava a dizer, meu irmão. Muitos deles nunca foram nada, nunca foram pastores na vida. Amém? Jesus, subindo alto, levou cativo o cativeiro, ele mesmo deu-nos para. Ele deu para quê? Para apóstolos, para profetas, para evangelistas e para pastores e mestres. São 5 dons ministeriais. Mas nem todos são todos pastores, não. São todos profetas, não. Profetizam todos, não. Falam todos em língua. Então cada um tem um dom. Seja ele ministerial, espiritual ou dons de serviços que o Pai concede. Então tem gente que está fora do dom. O dom é para evangelizar, ganhar almas, mas inventou de fundar uma igreja e vai quebrar a cara. E logo aí já quebra a cara. Ele tem o dom de ser profeta, mas inventou de fundar a igreja para apacentar. Ele não foi chamado para apacentar. Então está fora do dom, está fora da vocação, não está na vocação como foi chamado. Então é preciso ter muito cuidado, meu irmão. Aleluia, com esses obreiros neófitos. Aleluia, nércios. Aleluia, não é virgem sábia. Amém? Glória a Deus. Vou terminar aqui com Judas, amém? Como eu disse. Era para ler muita coisa, mas não deu. Vamos terminar aqui com a carta de Judas. É uma carta inteira que só fala sobre os divisores. É porque é um assunto que tem que ser falado. Tem que ser pregado, anunciado e não vejo ninguém ensinando. Poucos o fazem. Poucos ou nenhum. Então é um ensino preeminente, irmão. E outra coisa, meu irmão. Não recebas na tua igreja pregador itinerante sem saberes se esse pregador itinerante vive em santidade, ou seja, se ele está com a primeira esposa, ou seja, se calhar já está com uma segunda ou com uma terceira, sem saber se ele diz que é solteirinho, mas se calhar deixou a esposa no Brasil e quer dar uma de solteirinho para andar aí com as jovens, a fornicar e a adulterar. Tens que ver qual é o comportamento, se ele tem vícios, se é uma pessoa de caráter, e tens que ver qual é a linha doutrinal. Se tu pregas que mini saia é pecado e que roupa escandalosa é sensualidade, é lascívia, é falta de pudor e leva para o inferno quem pratica, aleluia, e vem um pregador e diz isto aí não tem nada a ver com uso e costume, então não tragas esse pregador na tua igreja. E mesmo que seja um pregador de santidade, porque tem pregador que até prega santidade. Labadagashuri cantarai, até grandes profetas entre aspas, pregam santidade. Mas quando vão nas igrejas é só para pôr a igreja contra os pastores, também fazem a própria divisão ali dentro. Vão numa igreja, arrasam com a igreja, de alto a baixo, falam mal da igreja, na própria pregação, e depois metem uns contra os outros, geram desconfianças, e depois acabou o culto, pegam os telefones e depois convidam, sai dessa, vem para a minha. Tem pregador itinerante que é um perigo, então corta os itinerantes. Arabaia! Passa-os pelo menos primeiro pelo crivo. Aleluia, se tu és um ministério que tem costume de itinerante. Outra coisa, a igreja que vive só de itinerantes, quer dizer, nunca tem um dia de culto de doutrina. Cada dia tem um pregador diferente, sai dela, povo meu.
Porque é Babilónia. Porque um vai pregar alhos, outro vai pregar bugalhos. Não é uma igreja para ti. Não é uma igreja... porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se o teu pastor não dá culto de doutrina e cada um prega, qualquer um prega, um diz que roupa escandalosa é pecado, um diz que batom, pinturas e maquiagem é vaidade e é pecado e leva para o inferno, outro diz não, isso não tem nada a ver, os e Deus só quer o coração. Cuidado! Porque qualquer um vai pregar aí, um prega alhos, outro prega bugalhos, então sai dela, povo meu. A igreja, ela não tem que viver de pregador itinerante, a igreja tem que viver pelo Espírito Santo. Lá mais, shurikarabakatará, e tem que ter um pastor com autoridade para dar o pasto certo ao seu rebanho, amém? Até que o Senhor falou, glória a Deus. Amém? Mas eu ainda não falei de Judas, amém? Então tenho que ler. Prometi. Diz aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e santificados em Deus Pai, conservados em Jesus Cristo. Deus concede-me que eu falo mais um pouquinho só. Em nome de Jesus. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando Ele escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com toda a urgência, acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E porquê é que ele teve necessidade de exortar eles a batalhar pela fé? Porque se introduziram furtivamente, ou seja, às escondidas, camufladamente, alguns os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios convertem em dissolução, ou seja, em lascívia a graça de nosso Deus. Ou seja, dizem que isso não é pecado. Shortinho não é pecado, umbigo à mostra não é pecado, tatuagem não é pecado, televisão não é pecado, aleluia, largar a esposa e casar com outra não é pecado, convertem em lascívia, em luxúria, em pornografia, a graça de Deus e negam a Deus o único dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirou-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles quê? Como aqueles anjos. Então o pecado dos anjos foi sexual. Está lá em Gênesis 6. Os anjos, os filhos de Deus, no Antigo Testamento, são sempre anjos. Viram que as filhas de Adão, porque no original é Bat Adam, eram formosas e cobiçaram por si todas quantas desejaram. E dessa união nasceram os Néfilins, os descendentes dos anjos caídos. Oh, Ramanagashai, os gigantes. Aleluia. Rikandarai. Aleluia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à fornicação como aqueles anjos, e ido após a outra carne, porque os anjos foram após a carne humana. Não se podiam misturar. Alabaxaia. E em Sodoma e Gomorra, os homens tinham que se misturar com a mulher, não com o homem. E queriam cobiçar e deitar-se com os anjos. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Havia homossexualismo lá. Havia lesbianismo, havia tudo o que não presta. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Olha o comportamento dos divisores. Eles contaminam a sua carne, porque estão na carne. Isto é obra da carne, divisão. Rejeitam os dominadores, rejeitam aqueles que presidem sobre vós nas igrejas. Os presbíteros são dignos de duplicada honra. Não respeitam, não reverenciam perante as cães, perante aqueles que Deus levantou, aleluia, para apacentar o rebanho. Eles não respeitam o pastor. Vai na igreja, é muito ignorante, não respeita. Chega lá, já ofende, já mete uns contra os outros, já fala mal, inventa uma calúnia, diz que a igreja não presta, não sei o quê, que a culpa é do pastor. Já, está a entender, irmão? Oh, xarabanai, cuidado, meu irmão. Cuidado, com essa gente aí nem deve subir à tribuna. Aleluia. Disciplina é o lugar dessa gente. Então rejeitam a dominação. Eles não querem obedecer à doutrina, não querem obedecer à palavra, não querem ser submissos ao pastor. E a Bíblia diz, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Porque eles velam por vós como aqueles que vão dar conta das vossas almas a Deus para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então é para obedecer, é para sujeitar aos pastores. Não é aos pregadores internos, não é àqueles que saem rebeliados a falar mal da igreja e fundam outra. Rekamai, rukamanaya. Difamam as dignidades, ou seja, falam mal daqueles que Deus levantou. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aramanai. Estes, porém, dizem mal, ou seja, maldizem o que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão
e pereceram na rebelião de Coré, na contradição, na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a escuridão das trevas, a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, vivem murmurando, vivem reclamando da sua vida, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando ou bajulando as pessoas por causa do interesse. Ai, tu és bom, lá não te valorizam, vem para a minha igreja, lá tu não és nada, lá tu és só membro, aqui vais ser cooperador, olha, lá és só cooperador, aqui vais ser pastora. Tu lá és só cooperador, mas aqui vais ser pastor. Lá não te pagam salário, carro e casa, aqui vão-te pagar. Então ficam prometendo vantagens, ficam bajulando, olha, lá não te valorizam, aqui vou-te valorizar. Lá não presta, aqui é que é bom. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos dias nos últimos tempos haveria escarnecedores, zombadores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Olha a característica deles. Estes são os que a si mesmos se separam. Então estes são os que causam divisões. Noutra tradução, estes são os que causam divisões. Aleluia. São sensuais e não têm o Espírito. Então não têm o Espírito Santo, têm o Espírito imundo, o Espírito do engano. Cuidado. Amém? Até que o Senhor falou: tu que tens sido um divisor, amém? E se eu tenho sido um divisor, e se nós temos sido um divisor, vamos pedir perdão a Deus. Aleluia. Porque, aleluia, só em pensamentos a gente se divide do corpo de Cristo, a gente pensa mal, e a gente fala mal, a gente murmura. Então se tu tens sido um murmurador, um contendeiro, um divisor, fizeste todas estas práticas no passado, repete comigo esta oração: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão por ter sido um divisor, um rebelde, um teimoso, um desobediente, um contendeiro. Eu peço perdão por ter fundado uma igreja fora da tua direção. E de ter, aleluia, ter chamado o povo para sair de uma e vir para a outra. Repete comigo esta oração: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas estas práticas condenadas na tua palavra, meu Pai. Me restaura, me renova, me salva, me liberta. Em nome de Jesus. Amém. E tu, que foste atrás dos divisores e foste atrás da igreja de divisão, abre os teus olhos espirituais, vai para onde Deus te quer. Uma igreja tem a visão de ganhar almas, não de tirar almas de outros ministérios para o seu, mas de ganhar almas. Aleluia, porque o que ganha almas sabe o é. Amém? E tu que ainda não aceitaste Jesus, sabes que Jesus morreu na cruz para te salvar. Procura uma igreja de santidade, santificação, de sã doutrina, uma igreja que pregue arrependimento, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e juízo, justiça vindoura, céu e inferno. Isso é a verdadeira igreja. Amém? Loupanai, sai da confusão, sai da fofoca, sai da contenda, sai da divisão, aceita a Jesus, Jesus te ama e eu também. Amém? Orem por nós. Glória a Deus.